Olá, nós somos do grupo Amigos do Leônidas e estamos aqui hoje para mostrar para vocês como montar um roteiro de viagem de acordo com as preferências individuais de cada um dos cidadãos. O Flamengo vem ganhando visibilidade por seu elenco, recheado de grandes jogadores, o que possibilita que o time ganhe títulos, além de bater recordes no mundo da bola. Pensando nisso, hoje contaremos o caso de Pedro e Isabela, dois torcedores fanáticos pelo clube que decidiram ir aos jogos eliminatórios do time carioca na Copa do Brasil. Por morarem em Manaus, no Amazonas, vão acompanhar os jogos onde o Flamengo for disputar fora de casa, passando por Brasília, Salvador, São Paulo e o mais aguardado, o Rio de Janeiro, que vai ser no estádio do Maracanã. Porém, os dois fazem home office e recebem em dólar por trabalharem em uma empresa americana. Assim, todos os seus gastos serão convertidos de real para dólar. Dessa maneira, para organizar o roteiro de viagens, 3 diferentes linhas aéreas serão analisadas: a Latam, a Azul e a Gol. Vale lembrar que cada um viaja de forma independente, com preferências diferentes em relação ao gasto ou tempo da duração da viagem. Dentro dessa análise, incluímos possíveis medidas das companhias aéreas para atrair novos clientes ou aumentar seus próprios lucros. Além disso, torcedores dormiram uma noite em cada cidade. Sendo assim, cada um também apresentará uma preferência em relação a qual tipo de hotel tem a oferecer. Para ajudá-los, o grupo extraiu os valores e o tempo de voo em cada trecho para cada linha aérea, coletando essas informações no site real de cada empresa. Em seguida, organizamos os valores em tabelas usando o Excel. As primeiras linhas de cada coluna representam o ponto de origem e as colunas da primeira linha representam os destinos, tratando uma tabela como se fosse uma matriz. Interpretando a tabela de preços da Latam, por exemplo, vemos que de Manaus para Brasília o preço é de R$ 1.724, enquanto de Brasília para Salvador R$ 1.834, Salvador para São Paulo R$ 1.070 e, por último, de São Paulo para o Rio, R$ 890. Em seguida, olhando para os tempos de voos para os mesmos lugares citados, vemos que de Manaus para Brasília a duração é de 2 horas e 50 minutos, de Brasília para Salvador 1 hora e 55, de Salvador para São Paulo 2 horas e meia e, por fim, o último trecho de São Paulo para o Rio, 55 minutos, que é a menor duração de todos os voos. As tabelas da Azul e da Gol seguem a mesma lógica da citada. No quesito hospedagem, foram retirados os preços e as vantagens de cada hotel através do Booking, sendo os hotéis em azul os de Brasília, em laranja, em Salvador, em verde os de São Paulo e os do Rio, em amarelo. Para organizar todas as informações, foi feita uma tabela no Excel que ajuda a designar os hotéis que cada um ficará. Interpretando a tabela, vemos que o número 1 representa o hotel que tem e o 0 que ele não tem. Assim, vamos analisar o primeiro hotel, só para ficar mais claro o que queremos dizer. O Let's Ideia Brasil Hotel possui Wi-Fi, não tem serviço de quarto, tem piscina e não tem estacionamento, tem café da manhã e possui uma localização avaliada, que, em resumo, se for acima de 3,5 na nota do Booking, ela recebe uma nota 1 e abaixo disso recebe nota 0. Não é beira-mar, tem academia e custa R$ 367 a diária. Escutando aos clientes, vemos que Pedro tem preferências em minimizar os custos em seus trajetos aéreos e nas hospedagens, além de querer Wi-Fi em todas as hospedagens, serviço de quarto em ao menos 3 cidades e uma boa localização. Para o resto, ele não liga para nenhuma das outras opções. Já a Isabela, quando conversamos com ela, percebemos que ela possui preferências do tipo a minimizar o tempo de suas viagens, uma vez que ela não gosta de andar de avião, e minimizar os custos com hospedagem, precisando de Wi-Fi em todos os hotéis para poder atender a qualquer demanda do seu emprego, e ter piscina em pelo menos 2 hotéis, querendo ficar perto da praia pelo menos uma vez, e ter academia também pelo menos uma vez, para que ela não perca a sua rotina de exercícios que ela está focada. Pela alta demanda de passagens, já que a torcida do Flamengo é a maior do país, algumas companhias decidiram implementar medidas para atrair os torcedores e, consequentemente, um maior número de clientes. A Latam, por exemplo, vai dar um desconto de 10% em todos os valores das passagens aéreas que seguem um roteiro de jogos de time, ou seja, Pedro e Isabela ganharão descontos caso optem pela Latam em suas viagens para ver o Flamengo. Por conseguinte, a concorrente Gol visou aumentar o lucro, portanto, aumentou o valor da passagem em 18% apenas nas viagens com destino a São Paulo, uma vez que, por se tratar de uma semifinal, a demanda teoricamente será ainda maior. Dada a descrição dos problemas, temos que os parâmetros de entrada, divididos nas variáveis de decisão, na função objetivo e nas restrições, estão relacionados com o preço das passagens, com a duração dos voos, com as mudanças nos preços feitas pelas companhias aéreas e com as preferências de cada um dos torcedores. A partir disso, temos que a função objetivo, no caso de escolha de linhas aéreas de Felipe, tem como foco minimizar seus custos, ou seja, uma função descrita conforme o apresentado, em que x 1,3, por exemplo, multiplica o preço de voo do primeiro destino, que é Brasília, com a terceira empresa, que no caso é a Azul, ou seja,
Primeiro número após o X se refere às 3 empresas Latam, Gol ou Azul, respectivamente, e o último ao destino. Além disso, o primeiro número seriam as linhas do Excel e os últimos as colunas. Já as restrições, no caso de Pedro, são descritas pelas seguintes formas, restringindo um voo apenas para cada destino, ou seja, para que cada trajeto seja feito por apenas uma companhia. Além disso, a compreensão poderá facilitar posteriormente com a demonstração no Excel. Já a modelagem na segunda parte do problema segue a mesma linha do anterior. Entretanto, primeiramente, é necessário ressaltar que o grupo criou uma única equipe com os hotéis para facilitar a resolução, no qual o X15-3, por exemplo, o X representa o hotel e o 3 a coluna, ou seja, a equipe. É importante ressaltar que a modelagem de Isabela segue o mesmo raciocínio, tanto para o problema das linhas aéreas como dos hotéis, e por uma questão de organização, o grupo preferiu não apresentar a dela, já que seria redundante. Primeiramente, como os torcedores gostam de converter o real para o dólar, foi necessário realizar uma simulação de Monte Carlo, estimando possíveis preços do dólar. Assim, conforme os dados do Morningstar, a variabilidade da moeda americana nos últimos 2 anos foi entre 3,6 e 5,6. A partir disso, foi elaborada uma tabela com a frequência acumulada, primeiro passos para a simulação. Posteriormente, a partir da função C do Excel, a simulação de Monte Carlo pode ser finalizada de forma que a função elaborada correspondesse com os números aleatórios gerados e com a frequência acumulada, gerando possíveis valores do dólar para os torcedores. O primeiro encontrado pela simulação foi de 4,8 dólares. Entrando no problema de linhas aéreas, em primeiro lugar, foi feita uma outra tabela, que a partir do software informará os preços de cada companhia. Além disso, os preços da Latam estão com 10% de desconto, e o trajeto de Salvador para São Paulo está 18% mais caro na Gol. Assim, todos os valores de voo da Latam foram multiplicados por 0,9, e o voo Salvador para São Paulo, pela Gol, teve seu preço multiplicado por 1,18. Vale lembrar também que o preço do dólar, pela simulação, foi de 4,8, ou seja, todos os valores deveriam ser divididos por ele, convertendo a moeda. Ademais, para completar essa tabela, as células em branco receberam um valor alto, pois como o programa quer valor mínimo, valores altos não seriam selecionados como resposta. Para completar, foi criada uma outra tabela com a mesma estrutura da primeira, mas sem valores, para que ela pudesse ser alterada pelo software informando o melhor voo, indicando como 1, o melhor caminho, e 0, o pior, sendo as células variáveis. Importante falar que tais células são binárias, ou seja, ou elas serão igual a 1 ou elas serão igual a 0. Isso porque, se os torcedores optarem pelo voo da companhia A para São Paulo, eles consequentemente não comprarão o voo da companhia B para São Paulo. Assim, para o programa conseguir entender o caminho correto, foram feitas restrições. A soma das linhas que saem de Manaus da segunda tabela é igual a 1, já que é a origem, ou seja, tem que sair dela. A soma da coluna que chega no Rio de Janeiro também soma 1, pois é o destino final, ou seja, necessariamente vai ter que chegar no Rio. Por fim, para a função objetivo, foi feita a soma produto entre as duas tabelas, a partir da própria função do Excel. Além disso, para analisar qual hotel se hospedaria, foi desenvolvida uma solução, conforme o problema de designação. Para isso, foi criada uma outra tabela, sem valores, que atenderia às restrições, informando qual hotel era melhor para o torcedor. Assim, na tabela criada, apenas com uma coluna, formalizando apenas uma equipe, primeiramente, foi restringido o número de hotéis possíveis em cada cidade, ou seja, apenas um. Por conseguinte, a partir da função soma-produto do Excel, as restrições das preferências de cada torcedor foi montada igualmente, a exemplo do serviço de quarto. Relembrando que tal função deve se igualar a 4, já que é apenas um hotel por cidade. Para a função objetivo, segue o mesmo raciocínio, somar o produto da equipe com os preços de cada passagem. Como já explica, a resolução do problema de Isabela é igual, ficando redundante, caso apresentasse neste vídeo. Assim, após rodar o solver em todos os casos, chegamos a um roteiro para cada um. Para Pedro, o trajeto será voar com o Azul de Manaus para Brasília, de Brasília para Salvador de Gol, de Latam de Salvador para São Paulo e encerrar a viagem de Gol, indo de São Paulo para Rio de Janeiro, totalizando um custo de 885,93 dólares, pois com a simulação obtivemos um dólar a preço de 4,8, ou seja, converteu-se todos os valores para que ele pudesse comparar com a moeda que ele recebe seu salário, e essa lógica da conversão cambial seguirá nos próximos slides. Os hotéis que Pedro ficará para atingir suas exigências são representados com um, que são Manhattan Plaza, Rede Andrade Barra, Hotel Fazenda São Paulo e Hotel Atlântico Prime, dando um total de 501 dólares. Isabela vai de Latam de Manaus para Brasília, de novo de Latam de Brasília para Salvador, de Gol de Salvador para São Paulo, e encerrará sua viagem indo de Latam de São Paulo para o Rio, totalizando um tempo de 8,15 horas voando.
Isabela atingirá suas exigências ficando nos hotéis: Let's Idea Brasília Hotel, Regi Andrade Barra, Hotel Fazeiro em São Paulo e Hotel Fazeiro em Rio de Janeiro, totalizando um preço de $905, o que acabou não ficando muito barato, mas ela topou, pois estava dentro da restrição orçamentária dela, e para maximizar sua utilidade, Isabela prefere pagar mais caro para poder atingir todas suas preferências. Ao longo do problema, é possível observar conceitos microeconômicos que ajudam na resolução e compreensão do caso. Primeiramente, como há diversas opções possíveis de voos, o custo de oportunidade muda para cada indivíduo, já que eles não têm as mesmas preferências. Além disso, por serem diferentes, cada um maximiza sua utilidade de forma distinta. Por exemplo, no trajeto de Brasília para Salvador, Pedro maximiza sua utilidade viajando pela Gol, e já Isabela pela Latam. Visualizando o gráfico de utilidade para apenas um cidadão, pode-se afirmar que quanto mais acima a curva de indiferença estiver, maior a utilidade do indivíduo. Além de qualquer deslocamento dentro da mesma curva, a utilidade não muda. Além disso, por receberem em dólar e terem sua função objetivo para minimizar os custos, quando se trata de hospedagem, é possível evidenciar um trade-off entre o preço do dólar e sua utilidade, já que quanto maior o dólar, por exemplo, maior será sua restrição orçamentária, facilitando na escolha dos hotéis de forma que atinjam as suas preferências. Portanto, pode-se concluir que a dupla de torcedores conseguiu orçar o melhor pacote para sua viagem. O problema de rede de Pedro era baseado em minimizar os preços das passagens para ir aos jogos do seu time. Já o problema de rede de Isabela tratava-se de minimizar o tempo no caminho que ela fazia para ir aos jogos. Além disso, ambos conseguiram se hospedar da melhor maneira possível, devido à resolução do problema de designação.